deixa eu te contar um negócio. Por exemplo, justamente vou usar esse de exemplo que você acabou de fazer. Faz, acho que o quê? 45 dias que nós começamos o programa. Você foi atrás da especialização de mexer num monte de coisa, Bruno. Hoje em dia, a disseminação do conhecimento, me corrija se eu estiver errado, Ana, está muito, muito ofertante. Né? Eu acho até que tem menos demanda do que oferta. Todo mundo hoje começou a gerar conhecimento, e um conhecimento bem interessante. Todo mundo é um pouco stricto sensu especialista em alguma coisa. Né? E isso está à disposição. E aquilo que você faz bem, as pessoas param para ver. Então, se você resolve botar seu filho para estudar artes, vai chegar um determinado momento, se isso for realmente a necessidade de mercado, você vai ter feito a escolha certa. E, independentemente das coisas ou não, ninguém vai deixar de ensinar um filho a fazer conta, para ele não ser lesado. Uma vez, óbvio, quem começar a fazer isso, Darwin cuida. Darwin vai fazer com que esse pessoal se diminua enquanto que outros crescem. E a gente não pode combater o darwinismo. Isso eu acho que é a pior ignorância do ser humano. Né? A gente tem que dizer, você está pegando um caminho muito errado. Agora, a questão toda que eu vejo é o homeschooling, ele vai abrir um espaço de mercado. Eu entrevistei uma pessoa da NetBill para uma revista, eu sempre faço a matéria da capa, entrevistando empreendedores, que ela é uma senhora, ela tem uma empresa de 20 anos e vende educação EAD até para municípios e tudo mais e tal. Então é uma empresa muito grande, muito bem sucedida. E quando eu fui entrevistá-la, eu falei assim, Lúcia, ela chama Lúcia. Eu falei, Lúcia, você tem noção que o tamanho do mercado que está para explodir no seu colo, se você tiver um material bom, que ensine, que ensine os conhecimentos básicos que um ser humano tem que ter, português, matemática, ciência no nível básico e tal, e as famílias possam falar assim, poxa, aqui em casa meu filho está tendo o básico, e o a mais eu vou colocar para ele na forma dos meus valores. Meu, isso é fantástico, isso é libertador. Muito libertador, exatamente, a palavra é essa. Isso eu fui entrevistá-la, eu fui cada vez que eu já queria investir na empresa da pessoa. Eu vou, peraí, não, o caminho onde que eu compro, né? Exatamente. Não, Rodrigo, educação não só necessariamente à distância, né? Assim, grupos de pessoas, ou mesmo escolas de robótica, sei lá, de coisas diversas, né? Então, aquele básico ali, isso vai continuar sendo necessário, como você falou, né? Ninguém vai querer, e de fato há pesquisas que mostram isso, pesquisas com pais, para você, quais são as disciplinas mais importantes que o seu filho aprenda. Ninguém fala assim, eu quero que meu filho aprenda a pensar criticamente sobre nada. Não, eles querem que o filho aprenda, as pesquisas foram nos Estados Unidos, então aprenda inglês e aprenda matemática e ciências. E, assim, quanto mais pobres, mais eles valorizam essas coisas, né? Então, às vezes a pessoa assim, se for pobre, não vai querer que o filho aprenda bobagem. Não, o cara é pobre, mas o cara não é burro. Exatamente. Né? Ele sabe o que precisa, né? Aliás, eles são os mais ávidos por conhecimento, porque já sabem que o sonho de todo mundo é ter um filho doutor, não é isso? Não é essa? Pois é. Pois talvez o grande erro de toda essa base curricular do MEC seja tratar as pessoas como se elas não soubessem do que precisa ser feito e como se você não fosse responsável pela sua vida, exatamente, né? Exatamente. E é uma como é que chama isso? É um tratamento condescendente e meio que arrogante, eu acho bastante arrogante na maneira como impõe, e como disse, se não tiver aqui o MEC para orientar que criança precisa aprender a ler e escrever, o que, aliás, as escolas brasileiras não estão conseguindo fazer, né? Nem isso, as escolas brasileiras não estão conseguindo ensinar as crianças a ler e escrever. Exato. Ainda assim, eles se acham no direito de dizer para você, olha, você vai ter que seguir o currículo do MEC, porque nós sabemos melhor do que você. Nem o básico eles não conseguem entregar, né? Diga. Eu ia
Eu coloquei aquele comentário do Antônio, e ele falou que falta capacitação dos professores. A gente, eu acho que meio que já respondeu, né? A capacitação não é só problema de capacitação dos professores. A gente tem o problema da base curricular, a gente tem o problema da estrutura da escola, a gente tem o problema da formação dos professores, mas a gente tem essa solução com esse mercado de Tem outro educação. problema, desculpe, Bruno, tem mais um Fala. problema. As pessoas que são atraídas para a carreira docente no Brasil são, via de regra, os piores alunos das escolas. Então, nós não estamos conseguindo atrair pessoas do alto nível educacional para ser professor. Então, isso não tem relação com essa estabilidade que a carreira pública dá? Não, porque, na verdade, o que a Ana está falando é que, justamente, por exemplo, as pessoas que vão para o ensino é aqueles que acabaram não passando numa engenharia, numa medicina, né? O que porque sobrou? não consegue, é o que eles conseguem entrar. O sarrafo para entrar num curso para ser professor é muito baixo. Então, o sarrafo para entrar em medicina está aqui, em pedagogia está aqui, o cara não consegue saltar aqui. Então, aqui passa qualquer um. Eu entendi, não, é que eu vejo muita gente da área de direito e da área de pedagogia também, fazendo essas faculdades só para poder prestar prova e ter um emprego estável na prefeitura ou no estado, ou alguma coisa assim. É uma segurança, né? Eu acho que uma parte da solução, isso é muito comum no direito também, né? Muito comum, né? Talvez agora, o mais comum. Mas mais fácil entrar em pedagogia do que em direito. Sim. Bom, faculdade de Direito tem tanta por aí, né, que até nada contra os advogados, mas de qualquer difícil. Forma... O que eu ia comentar, Rodrigo, só para concluir, a reforma administrativa pode ajudar com isso um pouquinho, né? É que a gente fala como se a gente pudesse só debater educação separado de tudo, mas não, são sempre assuntos complementares, né? Tem a questão econômica, eu brinco com as pessoas, quando eu falo de privatizar a educação e não ter educação pública, elas falam, mas o filho do pobre, mais não sei o que lá. Cara, primeira coisa que um pobre faz quando ganha um pouquinho de dinheiro é matricular o filho numa escola particular. Não importa o nível de pobreza. Então, a questão econômica faz diferença, essa questão social da empregabilidade também faz diferença, né? Mas essa questão do homeschooling faz também, cria um mercado novo, né? E isso acaba sendo importante, até a gente entender que existem possibilidades. Não adianta só a gente sair gastando mais dinheiro em educação ou exigindo que existam faculdades de pedagogia melhor, que tenha maior fiscalização em cima das faculdades, né? Rodrigo, você ia falar, desculpa. Não, eu ia dizer o seguinte, bom, antes de mais nada, esse EAD, como a Ana falou, ele não é o fim do professorado ou o fim dos tutores. Eu gostei até veio uma professora particular, né, como a gente chama, professora particular, veio em casa para ajudar a Luísa a fazer caligrafia, que eu sou apaixonado por letra bonita, eu fico desesperado quando eu vejo alguém escrevendo com a letra feia. Aí eu vou provocando nessa tutora da Luísa o espírito de tutor, né? Poxa vida, você precisa. Aí eu compro uns materiais de caligrafia, falo, você tem que ensinar caligrafia, é bom que a pessoa, quando capricha, ela exercita o cérebro, já pensando que ela vai passar isso para os outros alunos dela. E óbvio que o que eu estou tentando incutir na minha pequena sociedade em torno de mim se eu passo meus valores para o tutor da Luísa, esses valores chegam no filho do vizinho. E se eu acho que meus valores são bons, eu estou criando um mundo melhor. Pelo menos essa é a crença que cada indivíduo vai tendo para tentar mudar o mundo à sua maneira, no nosso pequeno totalitarismozinho. Mas a questão toda é assim, era uma pergunta que eu iria te fazer e você respondeu assim, Ana. Já temos 2 cidades que têm direito ao homeschooling, que para mim é o caminho do que a gente poderia chamar de privatização da educação, porque a própria sociedade ela vai se fazer deixar a educação estatal em desuso. Exato, ela vai deixar. Ou pelo menos vamos começar a concorrer, né? No começo vai haver
uma concorrência, e mesmo para os professores, quando eu digo professores, não necessariamente alguém certificado como professor, mas engenheiros que queiram dar aula, advogados que queiram dar aula para criança, então eles podem se juntar lá, sei lá, 2, 3 engenheiros muito bons, se juntaram, abriram uma escola para ensinar robótica e sei lá mais o quê, para crianças, e aí os pais podem matricular, vai surgir, assim, não só para essas outras profissões, mas mesmo para quem é professor de formação, que queiram empreender, vocês imaginem aí, se vocês pegam, sei lá, 3, 4 professores sensacionais, abrem uma escola, vão poder ensinar, criar o próprio currículo, para quem, além de empreender, trabalhar como professor, criador de conteúdo, ou pessoas, por exemplo, ajudando pais a educar os filhos em casa, outras oportunidades de trabalho, né? Eu vejo que, por exemplo, você citou essa pessoa que tem uma empresa, eu imagino que vão surgir diversas startups educacionais, criando oportunidades para pequenos grupos de alunos. Agora, no ano passado, principalmente nos Estados Unidos, com as aulas suspensas, o que se formou muito foram o que eles chamavam de learning pods, que as famílias não podiam, não tinham escola, né, para ir, e muitos com medo mesmo de mandar os filhos para a escola, mas, ao mesmo tempo, não queriam que filhos pequenos ficassem só no ensino remoto. Então, juntava ali um grupo da vizinhança, contratavam um professor, e o professor ia lá dar aula, né? Então, faziam esses pequenos pods, né? Eram grupos de até 10 alunos, e isso cresceu de uma tal maneira que existia, não sei se ainda existe, deve ter ainda grupos no Facebook, de professores buscando esse trabalho, e de famílias, eu moro não sei aonde, já estou com 4 crianças, quero mais 3 crianças aqui para a gente formar um grupo, a gente quer um professor assim, assim, assado. Então, e a partir daí surgiram já diversas empresas já para fazer esse match, tem muitas empresas fazendo isso. Então, eu imagino, o brasileiro é um povo muito criativo e que gosta dessas coisas, eu acho que quando a gente tiver essa liberdade, isso vai crescer muito, né? E nós vamos concorrer, sim, com as escolas do MEC, que durante muito tempo vão continuar prevalecendo, né? Mas a gente vai assustar um pouquinho, quando eu digo a gente, é porque eu já me vejo do outro lado. E eu acho que a gente, inclusive, vai poder influenciar, trazer uma melhora para as escolas do MEC, né? Porque a concorrência sempre é bom, né? Então, eu acho que vai haver uma resposta, uma flexibilização das escolas do MEC para concorrer com a liberdade. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.